Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O Brasil estreou hoje na Copa do Mundo Feminina e começou muito bem com uma goleada de 4-0 sobre o Panamá. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu gostaria de saber se você sabia que o futebol, considerado um esporte brasileiro por excelência, foi proibido por mais de 4 décadas para as mulheres aqui no Brasil. Você sabia disso? Então, pois é, deixa eu te contar. Em abril de 1941, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que proibia as mulheres de praticarem esportes que não fossem adequados à natureza feminina. E nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Desportos publicou uma lista de esportes proibidos para as mulheres, e entre eles estava o futebol. O discurso que acompanhava esse veto do futebol e de alguns outros esportes, como as lutas, por exemplo, era de que esses esportes poderiam afetar as funções orgânicas, o equilíbrio psicológico e prejudicar a capacidade das mulheres serem mães. Hoje, pensando com um pouquinho mais de consciência, né, a gente sabe que, na verdade, ninguém estava de fato preocupado com a saúde biológica ou com que as mulheres se machucassem de alguma forma. Isso tudo não passou de uma estratégia, né, de uma tática para limitar a liberdade das mulheres, as suas atividades no tempo livre e as suas capacidades de expressão. E havia também preconceito, já que muitas jogadoras eram de estratos sociais mais baixos e algumas eram homossexuais. Apesar dessa proibição, muitas mulheres nunca deixaram de jogar futebol. Elas criaram estratégias para burlar a lei. Algumas se vestiam de homens, jogavam à noite, jogavam em espaços privados ou em eventos beneficentes. Eu, inclusive, arriscaria dizer que a resistência do Estado talvez tenha sido um dos menores obstáculos que elas encontravam para jogar futebol. Com certeza, os olhares, os comentários repressores da sociedade, ou recebidos da família, dos amigos, dos companheiros, deviam pesar muito mais do que qualquer resolução dos órgãos estatais. Enfim, esse tal decreto foi revogado em 1979, porém, o futebol feminino só foi devidamente regulamentado em 1983. Mesmo assim, esse tempo de proibição afetou profundamente o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil, né? Há reflexos negativos que perduram até hoje, como, por exemplo, o pouco incentivo ao futebol feminino, a falta de patrocinadores, uma certa posição de precariedade de algumas atletas e alguns profissionais do futebol feminino, além daquele imaginário, né, de que mulher não entende de futebol, mulher não sabe jogar futebol, e o assédio que elas sofrem dentro dos estádios, né, muitas vezes na forma de violência verbal. Eu disse tudo isso para chegar nesse ponto, no que eu vou dizer agora, gente, presta atenção. O futebol também é um espaço de resistência e luta das mulheres. E aí, nesse sentido, eu queria chamar a atenção de vocês para que, durante a Copa do Mundo Feminina, nós entendamos a importância de nos engajarmos nessa causa. Por exemplo, em 2019, a Marta usou a Copa como plataforma para reivindicar a igualdade de pagamentos e premiações e patrocínios, né? Já que antes os valores oferecidos pelas marcas e federações às mulheres eram muito inferiores aos valores oferecidos ao futebol masculino. E aí, no ano seguinte, pressionada pelas atletas, a CBF anunciou a equiparação de diárias e premiações de seleções masculinas e femininas. E falando um pouquinho mais de conquistas femininas, coisa que eu gosto. Recentemente a gente teve sancionada leis importantes, né? A primeira que garante a igualdade de salário entre homens e mulheres, e uma outra relacionada ao esporte, né? Que prevê a manutenção da Bolsa Atleta a gestantes e mães de recém-nascidos durante o afastamento das atividades esportivas. Outra coisa que eu queria lembrar
o atual governo decretou ponto facultativo para os funcionários públicos em dias de jogos de seleção. É a primeira vez, né, que essa medida, que já é tradicional, né, nos mundiais masculinos, vigora em uma Copa Feminina. E para terminar, então, esse vídeo que já ficou um pouquinho longo, vamos aproveitar os holofotes da Copa Feminina e potencializar, né, o nosso apoio à causa das mulheres, atletas e não atletas. Isso é a fim da gente caminhar, né, rumo a uma sociedade com mais equidade, mais respeito e dignidade para todos. Gente, é isso. Escreva aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto, se concorda comigo, se não concorda. E no mais, vamos continuar torcendo para que a seleção feminina faça um grande mundial e traga uma estrela para o Brasil.